Hoje, vamos dar uma olhada neste sistema de alerta de Yellowstone e a elevação da cúpula abaixo do supervulcão. Dados recentes mostraram que os geysers ao redor estão começando a aumentar, com imagens ao vivo mostrando que eles parecem estar mais ativos do que o normal. Enxames de terremotos ainda estão atingindo a região nas últimas semanas, com os residentes locais dizendo que os tremores parecem estar aumentando. Particularmente, tem havido muita atividade ao redor do lago Yellowstone, com dezenas de terremotos não sendo relatados. No entanto, podemos ver por dados sísmicos que esses terremotos ainda estão atingindo Yellowstone. O supervulcão se espalha sobre os estados de Wyoming, Montana e Idaho e recebe esse apelido devido à sua capacidade de causar devastação em nível global. É monitorado pelo USGS, Serviço Geológico Americano, em busca de sinais de que uma supererupção está a caminho, algo que não acontecia há mais de 640 mil anos. Robert Smith, da Universidade de Utah, fez uma descoberta fascinante ao compreender como o sistema do vulcão funciona, depois de notar uma mudança nos níveis da água no lago Yellowstone. Sua descoberta foi revelada pelo geólogo Dr. Robert Christiansen durante o documentário Dentro do USS no YouTube. Ele disse: um dos dados adicionais mais interessantes surgiu após o trabalho de campo inicial e a conclusão dos estudos geológicos iniciais. Robert Smith estava interessado em ver se poderíamos procurar sinais de deformação contemporânea na caldeira de Yellowstone. Ele reconheceu algumas dessas indicações, particularmente nas mudanças nos níveis de diferentes partes do lago. E por ser tão grande, ele sentiu que havia indícios de que a própria bacia do lago estava inclinada. Por causa disso, o nível do lago estava subindo em uma extremidade e caindo na outra. O Dr. Christiansen explicou como seu colega descobriu que a caldeira estava subindo abaixo do lago. Ele acrescentou: ele estava interessado em ver se poderíamos realmente medir isso por algum meio direto. Então, uma das coisas que fiz naquela época foi conseguir financiamento para envolver a divisão topográfica do USS. Na revelação, sentimos que com tanta deformação quanto parecia haver, deveria haver mudanças mensuráveis nas elevações do parque. Finalmente reunimos o financiamento e concluímos a pesquisa, e os dados foram fornecidos a Smith e seu grupo, e eles, por sua vez, os integraram em uma série de mudanças de elevação em toda a caldeira. Eles demonstraram que a caldeira ao longo de um período de 50 anos subiu cerca de 2/3 de 1 metro e, correspondentemente menos em outros lugares. Estudos posteriores continuariam a mostrar que esse era um comportamento normal para Yellowstone, pois os cientistas observaram períodos de elevação, seguidos de redução. O Dr. Christiansen acrescentou em 2014, portanto, foi uma elevação em forma de cúpula que ocorreu e uma elevação bastante espetacular, indicando que o sistema magnético estava ativo, ou o magma estava invadindo a crosta ou aquecendo o sistema hidrotérmico, fazendo com que ele se expandisse e elevasse a crosta. Algo estava acontecendo. Houve pesquisas adicionais que mostraram que, após um período de elevação contínua por cerca de uma década, houve um período de estabilidade por cerca de 1 ano, seguido de subsidência. Portanto, agora sabemos que a caldeira de Yellowstone não está simplesmente subindo, mas subindo e descendo em uma espécie de movimento respiratório às vezes. Sua deformação geral parece inflacionária, mas não é um tipo de coisa estável e há períodos de deflação. Um estudo recente também sugeriu que o ponto de acesso pode estar atualmente em um estado de declínio.
As descobertas foram baseadas na análise de depósitos vulcânicos espalhados por dezenas de milhares de quilômetros. Na região, o vulcanólogo Thomas Knott, da Universidade de Leicester, disse em junho: descobrimos que os depósitos que antes se acreditava pertencerem a várias erupções menores eram, na verdade, camadas colossais de material vulcânico de duas supererupções até então desconhecidas em cerca de 9 e 8,7 milhões de anos atrás. As duas supererupções ocorreram durante o Mioceno e elevam para 6 supererupções para a região nesta era, sugerindo que a área experimentou tais erupções em média uma vez a cada 500 mil anos. Em contraste, nos últimos 3 milhões de anos, o hotspot de Yellowstone viu apenas 2 supererupções. Os cientistas acreditam que isso pode indicar que a frequência de tais eventos está diminuindo consideravelmente. Hoje vamos dar uma olhada no que a NASA disse sobre o sistema de magma de Yellowstone. O Parque Nacional de Yellowstone é um dos parques nacionais mais visitados da América, recebendo mais de 3,8 milhões de pessoas em 2020, um aumento de 5% em relação a 2019. Por baixo da bela paisagem, porém, há uma enorme câmara, e é esta câmara magmática que tem sido de particular interesse. Geólogos e pesquisadores realizam testes na área há muito tempo, garantindo que qualquer atividade seja investigada minuciosamente. O levantamento geológico dos Estados Unidos foi aberto sobre o que aconteceria se o supervulcão entrasse em erupção. Sobre o cenário tranquilo do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, encontra-se uma enorme câmara de magma. É responsável pelos geysers e fontes termais que definem a área, mas para os cientistas da NASA, é também uma das maiores ameaças naturais à civilização humana como a conhecemos, um supervulcão em potencial. Embora as alegações de erupção vulcânica iminente sejam provavelmente exageradas, qualquer erupção do que é conhecido como supervulcão Yellowstone causaria o caos global. Por meio de intensos programas de monitoramento, os cientistas têm uma ideia clara do comportamento do vulcão. Agora, os cientistas da NASA estão explorando uma ideia radical que poderia um dia neutralizar por completo a ameaça de erupção. Após um artigo do Serviço Geológico Americano sobre supervulcões, um grupo de pesquisadores da NASA entrou em contato para compartilhar um relatório nunca antes visto fora da Agência Espacial sobre a ameaça e o que poderia ser feito a respeito. Fui membro do Conselho Consultivo de Defesa Planetária da NASA, que estudou maneiras de a NASA defender o planeta de asteroides e cometas, explica Brian Wilcox, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Cheguei à conclusão durante esse estudo de que a ameaça do supervulcão é substancialmente maior do que a ameaça do asteroide ou do cometa. Quando os cientistas da NASA começaram a considerar o problema, descobriram que a solução mais lógica poderia ser simplesmente resfriar um supervulcão. Um vulcão do tamanho de Yellowstone é essencialmente um gigantesco gerador de calor, equivalente a 6 usinas industriais. Yellowstone atualmente vaza cerca de 60 a 70% do calor vindo de baixo para a atmosfera, via água que penetra na câmara de magma através de rachaduras. O restante se acumula dentro do magma, permitindo que ele dissolva cada vez mais gases voláteis e rochas circundantes. Uma vez que esse calor atinge um certo limite, uma erupção explosiva é inevitável. Mas se mais calor pudesse ser extraído, o supervulcão nunca entraria em erupção. A NASA estima que, se um aumento de 35% na transferência de calor pudesse ser alcançado a partir de sua câmara magmática, Yellowstone não representaria mais uma ameaça. A única pergunta é como. Uma possibilidade é simplesmente aumentar a quantidade de água no supervulcão, mas de uma perspectiva prática, provavelmente seria impossível convencer os políticos a sancionar tal iniciativa.
No entanto, aqueles que instigam tal projeto nunca o verão concluído, ou mesmo terão uma ideia se ele poderá ser bem-sucedido em sua vida. O resfriamento de Yellowstone dessa maneira aconteceria a uma taxa de 1 metro por ano, levando da ordem de dezenas de milhares de anos até que restasse apenas rocha fria. Embora a câmara magmática de Yellowstone não precisasse ser totalmente congelada para chegar ao ponto em que não representasse mais uma ameaça, não haveria garantia de que a tentativa acabaria sendo bem-sucedida por pelo menos centenas e possivelmente milhares de anos. Mas, para evitar uma catástrofe, esse pensamento e planejamento de longo prazo podem ser a única escolha. Com um projeto como este, você iniciaria o processo, e o principal benefício contínuo que veria no dia a dia é este novo fornecimento de energia elétrica, diz Wilcox. Esse plano poderia ser potencialmente aplicado a todos os supervulcões ativos do planeta, e os cientistas da NASA esperam que seus projetos incentivem discussões e debates científicos mais práticos para enfrentar a ameaça. Quando as pessoas consideraram pela primeira vez a ideia de defender a Terra do impacto de um asteroide, elas reagiram de maneira semelhante à ameaça do supervulcão, diz Wilcox. As pessoas pensavam, por mais insignificantes que sejamos, como os humanos podem evitar que um asteroide atinja a Terra? Bem, acontece que se você projetar algo que empurra levemente por um longo tempo, você pode fazer o asteroide perder a Terra. Portanto, o problema acaba sendo mais fácil do que as pessoas pensam. Em ambos os casos, é necessário que a comunidade científica invista em poder do cérebro, e você deve começar cedo. Mas Yellowstone explode aproximadamente a cada 600 mil anos, e fazendo cerca de 600 mil anos desde que explodiu pela última vez, o que deve nos fazer sentar e prestar atenção.